Estamos aqui com mais uma entrevistada do Meeting do Office Connection, que é a Bruna, do Estúdio BR, que vai contar um pouquinho para a gente sobre a história do Estúdio BR e sobre a arquitetura corporativa principalmente. Olá, Bruna, tudo bem? Tudo bem, muito prazer. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, prazer estar aqui falando com vocês. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, iniciasse contando a sua trajetória profissional como arquiteta e desde o início até hoje, qual é que foi o seu caminho? Eu comecei no mercado corporativo antes ainda de ser uma arquiteta formada, tá? Eu tinha por volta dos 19 anos e muito perto de me graduar, eu já trabalhava com gerenciamento de obras e projetos corporativos. Era uma empresa pequena, então antes de me graduar eu me vi numa bifurcação entre definir se eu iria buscar construir carreira em algum escritório relevante. Passei por alguns processos seletivos, fui aprovada em alguns processos seletivos de escritórios corporativos na época, né, que cuidavam do mercado corporativo, mas eu me vi nessa bifurcação de seguir este caminho ou atender a clientes que estavam já me procurando no âmbito individual. Tá? Mesmo eu ainda não estando graduada, eu já tinha uma certa carteira de relacionamento. Então, essa oportunidade, somada ao fato de que meu sócio já tinha alguns negócios comigo, nos levou a escolher a segunda opção, que foi, ao invés de construir uma carreira, foi construir um escritório mesmo. Isso a partir de gerenciamento? A partir de gerenciamento e projetos corporativos e também alguns projetos voltados à adequação dos espaços com viés em acessibilidade. Nós encontramos um gap no mercado que estava muito relacionado à forma como nós queríamos atender ao mercado, porque ele era uma pessoa que atuava nos espaços corporativos, ele vem da área de bancos e investimentos, então ele vivia o dia a dia daqueles espaços e eu vivia o sonho de fazer aqueles espaços com um pouco mais de qualidade. Então nós vimos aí uma oportunidade de começar a estabelecer uma metodologia, uma forma de atendimento diferenciada, principalmente no quesito de proximidade de sócios e donos e tomadores de decisão, que é como a gente decidiu que seria do início ao fim o nosso atendimento ao cliente, né? Independente do nosso crescimento, nós dois estarmos sempre muito próximos dos nossos clientes. Quantos anos existe o Estúdio BR? Nós estamos fazendo 9 anos de Estúdio BR Arquitetura, de sociedade aproximadamente 12 a 15 anos, aí, porque a gente, antes de fundar a Estúdio BR, a gente já estava no mercado corporativo de arquitetura, sim. Juntos. E hoje você tem a parte de gerenciamento também dentro do escritório de arquitetura ou é independente? Não, na realidade nós somos uma empresa de arquitetura, workplace e estratégia para mudanças e para consolidação dos espaços físicos. Atendemos projetos coletivos de diversas naturezas, então também fazemos universidades, escolas, espaços hospitalares, nós fazemos master plans, então nós fomos para um viés muito mais amplo, um leque muito mais amplo, sempre no âmbito coletivo, ou seja, a gente não faz residências unifamiliares, por exemplo, tá? Atendemos varejo, restaurante também, sempre voltado ao público, à experiência do cliente, do nosso cliente, tá? Então, ao colaborador do nosso cliente, ao cliente do nosso cliente, ao fornecedor do nosso cliente, promover uma experiência ao máximo de pessoas possível por projeto. Tá? Então, a gente se especializou nesta abrangência. Dentro dos serviços que a gente presta, os nossos projetos a gente pode gerenciar se o cliente quiser. Então, nós temos sim um time de engenheiros e de gestão que, se querem que a gente acompanhe o processo de implantação do início ao fim, a gente acompanha, a gente apoia ele. Nós não construímos, nós apenas projetamos e gerenciamos os nossos projetos. Então, nós não somos uma gerenciadora, nós somos um escritório de workplace para espaços coletivos, ambientes coletivos, médio e grande porte na maioria dos projetos. Bruna, nesses espaços coletivos, pós-pandemia, já dá para ter uma ideia o que mudou? O que pode ser feito? Você já tem algum estudo disso ou já tem alguma observação a respeito disso? Sim, é importante a gente ressaltar, né? Porque o momento da pandemia ele foi nebuloso do início ao fim, né? Primeiro sobre quando ia acabar,
os nossos clientes ficaram muito assustados, porque mês a mês que a gente tinha expectativa de ter uma visão de melhoria, só piorava o cenário global e no Brasil. E depois de quando realmente foi o fim da pandemia, porque a gente tem, né, o decreto da ONU, que foi em maio desse ano, mas a gente sabe que no Brasil a gente já começa a experimentar um pós-pandemia em 2023, antes de maio, né? Então os especialistas dizem, a gente concorda, que o pós-pandemia, né, a adequação, o colocar a bola no chão, respirar pós-pandemia, é entre 2023 e 2025. É agora que a gente está construindo uma consolidação, ainda que flexível para um futuro mais distante, do que a gente passou aí desde 2020, né? Então, sim, é agora. Tatear e ver o que pode acontecer e sentir e continuar nesse novo normal. Sim. Você acredita que a tendência vai continuar no híbrido? Você acha que as pessoas vão voltar? Os colaboradores vão voltar com mais frequência para dentro dos espaços? Eu acredito que o modelo híbrido é um modelo necessário. Sim. Eu acho que a gente vive em cidades, em metrópoles, onde são os grandes centros corporativos, em sua maioria, que o deslocamento ainda é um problema. Então, ele gera impactos na qualidade de vida e de bem-estar das pessoas, que, consequentemente, afetam o desempenho dessas pessoas. Sim. Quando uma pessoa não tem um desempenho qualitativo, ela também não é feliz com o seu resultado, porque o propósito, ele é muito importante, né? A realização e o senso de crescimento são necessidades fundamentais humanas que todo mundo tem, independente da era em que a gente está vivendo. Então, o deslocamento, ele é nocivo ao desempenho, a falta de deslocamento, a dificuldade de deslocamento pela cidade. Então, eu acho que o home office, ele vem para auxiliar as pessoas a terem mais qualidade de vida. Por isso, eu não acredito no modelo 100% presencial, apesar de termos conhecimento de empresas e clientes que querem voltar a adotar esse modelo. E eu acho que a empresa, ela precisa trabalhar em cima das crenças e métricas que a cultura dela permite. Então, eu sou a favor do cliente fazer aquilo que a empresa acredita que é o seu melhor. E aí a gente atende, sim. Mas como profissional, eu afirmo que o modelo híbrido, ele é muito vantajoso. Ele foi acelerado, porque eu acho que era um movimento, um curso natural para todas as empresas. Ia demorar, mas ia acontecer. Sim. Tá? Então, essa aceleração foi um lado positivo da pandemia, porque a gente quebrou muitos mitos, muitos tabus foram quebrados, principalmente acerca da produtividade qualitativa. Ela acontece muito quando você está trabalhando de home office. Por outro lado, a gente sabe que também é da natureza humana pertencer a grupo, né? A socialização, ela é uma característica humana. Quando a gente fala em América Latina, isso é muito maior do que Europa e América do Norte. E quando a gente fala de Brasil, é maior ainda. Eu acho que nós somos o povo, modéstia à parte, mais feliz, mais quente no convívio social. E precisa desse relacionamento pessoal também dentro do trabalho, né? É importante, a gente não pode se render à comodidade de não sair de casa. E depende também muito da atividade da empresa, né? Que ela atua, né? Essa questão do híbrido, né? Tem atividades que precisam mais com que as pessoas fiquem reunidas dentro do escritório, e tem atividades que nem tanto. Que tudo bem. Né? Que pode se trabalhar em casa, que não vai alterar muito o resultado final. Nesse quesito, né, parte do que a gente chama de construção de um futuro pós-pandemia, né, o novo normal que as pessoas chamam, ele está muito relacionado às pessoas conseguirem se reorganizar para entender que atividade que ela vai fazer que faz sentido ela fazer em casa, que atividade que ela vai fazer que vai fazer sentido ela fazer presencialmente, né? Não faz sentido você se deslocar para trabalhar sozinho numa mesa de trabalho. Porém, nem todo mundo tem uma casa silenciosa, com vizinhos que não estão em obras, com um trânsito que não entra a janela dentro. Então, a empresa ela precisa oferecer o que a gente chama de flexibilidade e autonomia. Né? As pessoas são protagonistas da própria jornada delas. Então, se eu estou na minha casa e a minha internet está ruim, meu vizinho está fazendo barulho, ou meus filhos hoje vão estar em casa e, lógico, eu vou ter que dividir alguma certa atenção. E eu sei que eu preciso de foco, eu preciso encontrar no ambiente físico da empresa também este abrigo, essa segurança de que ali eu também vou conseguir trabalhar focado. Então,
não temos extremos, né? Nós vamos ter um equilíbrio que vai permitir que a pessoa possa transitar nesse espaço físico, seja de forma colaborativa para se reunir, ou seja de forma individual para trabalhar focado, que vai ser a minoria, acredito, porque todo mundo passou aí 2 anos construindo um espaço adequado em casa, né? Quem não mexeu em casa para poder ter o seu home office ali, porque isso também é muito vantajoso, você adaptar a casa para poder trabalhar ali, porque você acaba ficando perto do seu âmbito social, né? Das suas atividades particulares, é muito bom, né? Sem dúvida. Como é que vocês conseguiram e conseguem abrigar essa diversidade de perfis, de gerações dentro dos espaços? Como é que vocês fazem isso, sabe, funcionar, né? Nesses espaços mutáveis? É uma pergunta bem interessante, porque quando a gente fala que a gente queria fazer diferente, né, os projetos, da forma que a gente acreditava que eles deviam ser construídos, eu estou me referindo a realmente atender as pessoas que usam o espaço. Sim. Tá? É difícil, às vezes, você atingir uma democracia que você gostaria para que as pessoas participem na construção de um projeto corporativo. Você precisa realmente criar uma metodologia para isso. Você precisa trabalhar em cima de métricas. Quando você fala com C-levels, com executivos, e com razão, eles vão te cobrar evidências e métricas para aquilo que você está propondo de novo. Não é porque é uma tendência, não é porque é bonito da foto. É porque realmente é comprovado cientificamente, pela neuroarquitetura, pela neurociência, por dados e estatísticas internas. Então, desde os primeiros anos que a Estúdio BR vem atuando, a gente lida com essa dificuldade de entender como conciliar todas as gerações. São 4 gerações no espaço de trabalho, né? 4. E a gente tem do nosso lado um acervo enorme, né? Principalmente neurocientífico, que vem reforçando o que eu falei anteriormente das características de necessidades fundamentais humanas, que é do pertencimento, do propósito, da segurança, do reconhecimento, tá? Da socialização. Não importa a geração, todo mundo precisa se sentir participante, atendido, porque se você tem uma geração, por exemplo, vamos falar, baby boomers, que são pessoas que vieram de gerações que trabalhavam muito, em que as hierarquias elas eram o selo do reconhecimento. Então, o reconhecimento, o protagonismo, ele vinha muito atrelado a cargo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa ela não está procurando elevar seu cargo. Ela quer saber se o que ela está fazendo, né, as gerações de hoje, se faz sentido, se tem um propósito. E o reconhecimento está em ela sentir que ela está fazendo aquilo bem. Se aquilo vai gerar ela uma promoção, um cargo alto, não é necessariamente o que ela está buscando, tá? Porque isso também vem com responsabilidades que você precisa ter o perfil certo ali para assumir, né? E cargas, né? Que depende do perfil. Então, quando a gente fala dessa geração dos baby boomers, eles querem ter certeza, ainda que eles sejam C-levels, de que eles conseguem a privacidade para o nível de sigilo que eles precisam em certos momentos. Então, nós temos feito a área de presidência e CEO aberta, mas do lado ele tem uma sala fechada, privativa, que ele consegue fazer uma reunião emergencial, uma reunião de guerra. Eu não posso ignorar que ele, na categoria de cargo dele, talvez precise de um nível de reunião emergencial numa sala que não dá para estar no sistema de reserva. Não dá para estar. Por conta da natureza do cargo dele. Tá? Agora, ele precisa ficar o tempo todo em uma sala fechada, com janelas exclusivas, inacessível? Não precisa. Ele mesmo já está identificando isso. Ou diretores. Cada um precisa ter a sua sala ou um grande pool de diretores? É legal. Às vezes você tem 15 diretores numa empresa, por dia, em média, tem 5. Então você pode fazer menos mesas e eles se revezarem. A empresa inteira está no sistema de revezamento de mesa e a diretoria está com aquela exclusividade. Então, o ponto não é não dar a exclusividade ou não dar o sigilo, né? Pela natureza do ofício que a gente tem que reconhecer que precisa. É realmente como a gente faz isso de uma forma mais atual. Então eu atendo a necessidade dele, né? E aí nós temos uma série de cargos de C-levels e de lideranças que já pegam outras gerações, millennials, às vezes até gerações mais novas ainda, né? A gente já vê que a idade não está tão relacionada a você ter um cargo de liderança, você ser um C-level, né? Então, essas gerações elas já começam a se conectar também com essa necessidade, mas mais no senso do propósito, da horizontalidade,
de transparência da cultura da marca, né? E tudo isso, o espaço físico, ele é a materialização disso, né? Então, a gente tem que construir esses espaços levando em consideração essas necessidades fundamentais humanas que são iguais para todos, né? Somos todos da mesma origem biológica. Então, eu acho que sempre conseguimos quebrar essa dificuldade, este tabu, trazendo essa discussão para a mesa. Naturalmente que agora está mais fácil, né? Porque todas as gerações tiveram que ir para dentro de casa na pandemia. Sim. Não houve distinção. Não houve uma distinção. Então, todo mundo, à sua maneira, se adequou, se adaptou. Nós sabemos de clientes que, durante a pandemia, 1 ou 2 pessoas no escritório de 1.000 iam todos os dias para o escritório, porque não queriam se desapegar do espaço, gostavam de trabalhar ali, e em casa não dava, e foram trabalhar no escritório. Tiveram as suas exceções de pessoas que resistiram ao home office, tá? E essas pessoas a gente também tem que respeitar a forma de trabalhar delas. Ainda que seja no espaço compartilhado, ela pode escolher trabalhar todo dia fisicamente. Então, acredito nessa liberdade, tá? Da jornada das pessoas. Você pode ter as áreas que são reserváveis, mesas de staff em open space, acabou aquele nível de reserva, lotou, se a pessoa precisa ir para lá, mesmo que não seja o dia dela ir, se for um dia definido, ela está ali naquele open space lotado, ela tem outras alternativas para ela trabalhar, de maneira focada, com ergonomia e tecnologia adequada, né? Usabilidade, vamos chamar de usabilidade, porque acho que a tecnologia, ela traz nuances muito variadas, mas a usabilidade dos espaços e a ergonomia tem que estar em quase 100% do escritório. Senão também a pessoa, ela pode escolher trabalhar no café, mas ela vai sair com uma lesão por esforço repetitivo. Então, não é uma escolha legal que a pessoa está sendo forçada a fazer ali, né? Bruna, o que a gente observa também nos ambientes corporativos, os ambientes de trabalho principalmente, hoje há uma preocupação muito grande com higienização do ar, com acústica, com lighting design, com cor, com uma série de outras coisas que sempre existiram, mas hoje com muito mais apreço, com muito mais cuidado. É isso que acontece mesmo hoje nos ambientes de trabalho? Esse cuidado maior dos arquitetos para proporcionar? Então, como eu disse, a pandemia ela foi positiva em diversos aspectos, né? E um deles foi do cuidado e atenção com as manutenções periódicas preventivas, né? Então, por incrível que pareça, ainda haviam empresas que não tinham manutenções periódicas adequadas do sistema de ar-condicionado, né? Que precisa ter. A gente está falando do ar que a gente respira, tá? Ou até dos pisos, né? Então, tem formas de você cuidar do piso que vão além da limpeza diária, né? Que são limpezas mais profundas de combate a fungos e bactérias. Então, já haviam produtos e soluções no mercado. Elas não foram inventadas durante a pandemia, mas havia uma pouca adesão, no caso de algumas empresas. Por falta de tempo, por falta de conhecimento, por falta de verba. A gente viu, né? A gente constrói muito business case para os nossos clientes, tá? Que são as estratégias de como eles vão conduzir essa mudança física, comportamental e operacional também. Então, nós acompanhamos uma flutuação de orçamentos para adequar ao que aprendemos na pandemia. Então, ao passo que os espaços físicos diminuíram, o valor por metro quadrado a ser investido neles aumentou. Até porque você diminui o espaço, você consegue mais verba. Porque você precisa investir mais em ergonomia, qualidade de sistemas e design também. Porque as pessoas vão ser atraídas para um local mais agradável, né? Sem dúvida. Você não vai sair do conforto da sua casa para ir num local que não te gera um bem-estar, vamos chamar de bem-estar, né? E parte também desses investimentos começam a olhar para uma manutenção periódica bem mais agressiva, eu diria. Eu acho que a gente está falando aí realmente de pelo menos o dobro de investimento para manutenções periódicas, sim. Sim, coisas, no mínimo, porque ações que às vezes eram semestrais ou anuais, agora acontecem mensalmente. E tem que acontecer mensalmente, né? A gente não só aprendeu muito sobre como é viver numa pandemia, mas aprendeu que a qualquer momento isso pode acontecer de novo. Infelizmente.
Infelizmente. Então a gente, assim como nós aprendemos que o álcool em gel, não entrar com o sapato em casa, que isso é algo mínimo e que a gente não fazia, né? As empresas também trouxeram agora uma bagagem para investir mais em manutenção. Mudou a forma de projetar para atender essas novas demandas? No nosso escritório, nós não mudamos a forma de projetar, porque a nossa metodologia de trabalho, que se embasa em atividades, em pesquisas, em imersão, sempre foi a mesma. Tá. Mudou a receptividade dos nossos clientes. Então, de 15 etapas que a gente tem para construir um primeiro esboço de um layout, que são muito importantes, antes a gente conseguia fazer 2 ou 3 em 80% dos clientes. Alguns já estavam um pouco mais familiarizados com metodologias de estratégia de workplace, né? Hoje, quase 100% deles nos escutam e a gente consegue fazer todos os passos. Olha, Quase que 100% maravilha. deles. Isso é muito bom. Mesmo que a gente precise adequar. Sim. Mesmo que eu precise ajustar uma etapa ou unificar algumas etapas, mas a grande maioria, se não todos, fazem questão de pelo menos entender para que servem aqueles passos, adaptar para o cronograma deles, porque a gente tem que cumprir rigorosamente cronogramas, e sentir, né? Eles querem sentir que eles estão fazendo tudo que está ao alcance em benefício desse espaço para as pessoas. Existe como se fosse um pós-venda, né? Você termina o projeto, você faz tudo e de vez em quando a Bruna aparece lá depois de uns 6 meses e fala, deixa eu ver o que está acontecendo. Existe isso? Sim. Sim, é parte do nosso trabalho a gente voltar para analisar como está a usabilidade. Nós temos, inclusive, parceiros que medem a usabilidade através de equipamentos. É interessante a gente conseguir fazer as pesquisas de clima para colher, né, das pessoas a informação de como elas estão se adaptando ao trabalho. Importante a gente fazer reciclagens constantes de comportamento e uso. E também adequar aquilo que o fator humano muda, porque você entrega um espaço com uma perspectiva e o fator humano vai transformar ele naquilo que eles realmente precisam. A gente se aproxima muito do que eles precisam quando a gente faz esse processo imersivo que eu falei. Sim. Mas quem vai dar o dia a dia que transforma, pincelada né? final são as pessoas que usam. Sim. E aí quando elas transformam isso na realidade que elas precisam, a gente faz ajustes. Por isso da flexibilidade ser um tema tão importante, né? Para que eu possa fazer transformações de categoria de uso, de comportamento, às vezes eu preciso mudar um pouco fisicamente em algum local. Eu não posso ter muita barreira, meu cliente não pode ficar passando por obras cada vez que a gente quer fazer uma melhoria. Então, a flexibilidade deste projeto, do mobiliário, dos espaços, ainda que espaços fechados, né? Ela é muito importante e ela faz com que a gente consiga construir essa adequação periódica, essa reciclagem. Não menos importante, o que acontece muito, e aí em mais de 80% dos nossos projetos, é a gente transformar os projetos piloto que a gente faz em padrões, às vezes nacionais, às vezes latino-americanos, para os nossos clientes. Já levamos até para a Europa alguns padrões para clientes nossos. Então, mais do que a reciclagem, é a expansão desse modelo, né? É a gente levar esse modelo para a maior parte de unidades administrativas, que às vezes é pequena, às vezes a gente faz uma sede de 5.000 metros, o cliente fala, poxa, eu tenho um escritório lá em Feira de Santana, tem só 80 metros. Você faz? Fazemos. Vamos transformar, transformar isso num modelo, né? Realmente num guide de workplace para vocês e vamos sair replicando dentro das possibilidades de cada região do Brasil, né? Porque às vezes muda o material, mas sempre numa mesma linha de uso e de design, né? Já aconteceu de uma modificação do próprio cliente por conta das necessidades dele ser melhor do que vocês imaginavam no projeto? Falou assim, puxa vida, a gente pode incorporar isso porque isso ficou muito bom? Sim. Imagina, a participação dos clientes, ela é essencial, né? Tudo que o cliente traz pra gente, mesmo que seja numa característica de o que não pode acontecer de jeito nenhum no meu projeto, é um aprendizado pra gente. Sim. Então, diariamente a gente está aprendendo com os nossos clientes, com as experiências deles, com aquilo que funciona para eles, com as dores que a gente fala, né? Sim. Uma das principais perguntas que a gente faz nas entrevistas dos stakeholders dos nossos projetos é: quais são as dores que você tem para contar para a gente?
Porque isso varia conforme cada dinâmica da empresa, né? Então, conforme o departamento, conforme o setor que essa empresa está. E aí a gente vai somando isso ao nosso conhecimento. O nosso benchmark é praticamente interno, né? A gente de 2020 para cá fez 230 mil metros quadrados de projetos. Nossa. Então, o nosso benchmark é interno. E imagina, o aprendizado que a gente tem com essas pessoas é impagável, né? Sem dúvida. A gente está sempre estudando, sempre se reciclando, olhando para fora, né? Nelcon aí acabou de trazer novidades interessantes acerca de imobiliário, que é para atender esse universo mais flexível. Mas a gente tem muito o que aprender aqui com as pessoas, sabe? A literatura é boa, ela tem que embarcar a gente, a neurociência, que aí a gente está falando de décadas e décadas de estudos que ainda são muito atuais, mas aprender um pouco com quem está do nosso lado, que é o nosso cliente também. Bruna, tem algum projeto que faz o teu olho brilhar um pouco mais? Sabe daquele que a gente lembra assim, fala assim, nossa, esse daqui foi um projeto maravilhoso. Eu posso contar de um projeto nosso que passou por todo esse processo que a gente acredita que tem que passar, que teve também gestão de mudança, change management, tá? Não foi feito por nós, foi feito pela Isabel Barros, então, que é, enfim, uma profissional que eu admiro, que eu acho brilhante. Então, eles valorizaram muito fazer cada passo do processo para escutar as pessoas, para preparar esse espaço pós-pandemia, e que nós fomos responsáveis por fazer o design e a arquitetura do projeto, que é o novo site da Corteva, e que está agora sendo extremamente premiado, né? Nós já ganhamos 3 premiações internacionais com esse projeto. E é um projeto certificado pelo Guia de Rodas, então acessibilidade assim universal, um projeto que a gente fez para ser realmente acessível, né? Eu acho que o que brilha aos nossos olhos nesse projeto é um design super biofílico, super multissensorial, são espaços híbridos muito flexíveis. E veja, a empresa cuida tanto da experiência do colaborador que eles já estão, a menos de um ano da inauguração do projeto, já estão atendendo aquela adaptação do espaço em função das pessoas. Sim. Então, as pessoas gostaram muito de um tipo de espaço e tem outro que eles perceberam que eles podem remanejar e eles vão ampliar aquele espaço que está tendo uma alta aderência. Então, eles já estão, há menos de um ano da inauguração, trabalhando em melhorias para abrigar as pessoas. Então, eu acho que é relevante falar da acessibilidade e desse olhar humano que esse projeto tenha, apesar de ser um design também que enche os olhos, que é fantástico, muito biofílico, tem toda a brasilidade que a gente gosta, a gente realmente valoriza muito representar o nosso design, a nossa veia, que ela é quente, ela tem muita natureza, ela tem muita humanização, e a acessibilidade é um ponto importante porque a norma ela tem as obrigatoriedades, né? Mas ela tem as sugestões também. E às vezes as pessoas focam em seguir só o que é obrigatório. E o que faz a diferença na experiência da pessoa com deficiência, independente da deficiência, são os detalhes que são às vezes só sugestões. Olha, se der, vamos fazer dessa forma. Né, para a norma não ser muito rígida, acabar viabilizando mais projetos. Sim. Aquilo que é obrigatório, que é mínimo, imagino que todos os arquitetos cumpram, né? A gente é obrigado a cumprir por lei. Mas aquilo que não é obrigatório é o que faz a diferença também, sabe? Além da experiência das pessoas. Então, o Guia de Rodas, ele olha muito nesse sentido, da gente realmente aplicar tudo que a norma tem, não só o que é obrigatório, mas aquilo também que é uma sugestão, que é orientação, a gente colocar em prática. E aí sim a gente pode dizer que a gente tem uma acessibilidade universal mesmo. Que ótimo. Nosso tempo aqui é curtíssimo, nós já estamos terminando, mas é importante você ainda dar o seu último recado, passar o que você quer. Agora é teu momento, só seu. Só meu, né? Só seu. Tá bom. Olha, para quem estiver em casa, estiver assistindo a gente, eu gostaria de dizer que as respostas sobre qual é o modelo ideal, sobre quais são os números corretos de home office, de mesas de trabalho, de salas de reunião. Essas respostas, elas são uma construção a 4 mãos com os especialistas. E
se elas não forem definitivas no primeiro momento, ou se elas se mostrarem mutáveis, é porque você está no curso certo. Porque o ser humano é mutável, ele é adaptável, o que a gente precisa é gerar essas ferramentas, essas autonomias. Então, se você estiver no escritório que você fala, poxa, ontem as salas de reunião eram um problema, agora o problema, né, porque eram super lotadas, agora o meu problema está no café, porque é ele que eu preciso mudar. Não entenda isso como algo negativo acerca desse seu environment. Entenda como parte da jornada humana e que vai acontecer aí por muitos anos. E tenha certeza de sempre contar com profissionais especializados e que olham para você, cliente, né, como o fator mais importante aí, como o dado, a métrica mais importante aí para construir o espaço de trabalho. Agradeço muito. Obrigada. Você tem um lado humano. É muito interessante esse mix, quando você fala que é um mix de métricas, de processos e, ao mesmo tempo, um lado humano e humanizado e muito sensível. É bom essa junção das duas coisas. Obrigada. Foi ótimo conversar com você. Obrigada. Obrigada, o prazer foi meu. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com a Bruna, do Estúdio BR, e amanhã teremos outras entrevistas.